Oi! Borrifar água nas plantas para dar aquela refrescada na sua planta é um velho hábito que muita gente tem. E com certeza esse é um sinal de amor e dedicação que você tem com a sua planta. Mas será que isso está fazendo bem para sua planta ou pode estar prejudicando ela? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quando que borrifar é muito bom para sua planta, e inclusive pode salvar a vida dela, ou então quando que borrifar é uma péssima ideia e você pode inclusive matar a coitadinha. Vamos começar com quando compensa borrifar água nas plantas. Para as plantas tropicais, que nem é o caso das marantas, das avencas, das samambaias, essas plantas adoram a umidade do ar e não costumam ter problemas com fungos nas folhas. Nesses casos, borrifar a planta aqui, as folhas, é sim uma forma de você dar uma refrescada e dar uma ajudada quando o ar está muito seco. Já para suas plantas que estão lá naquela área coberta, às vezes estão na garagem, às vezes estão lá numa varanda, essas plantas elas costumam acumular bastante poeira na superfície das folhas, que nem no caso desse ficus elástica. Acumula bastante poeira aqui na superfície das folhas e com o passar dos meses, essa folha começa a ficar opaca, empoeirada, toda tampada, não fica bonita mais. Nesses casos, borrifar água nas folhas aqui, até escorrer um pouquinho, é uma forma de você dar uma refrescada e dar uma limpada nessas folhas para que elas possam ficar renovadas. E se a folha for mais durinha, assim, desse jeito, a folha for larga e permitir isso, pode passar um paninho macio aqui na superfície, que aí o brilho vai terminar de aparecer. Você vai ver o quão rejuvenescida essa planta fica, hein? Além de tudo, você abre para o sol entrar mesmo e entra mais luz lá na folha, onde ela produz a comida dela com essa luz, né? Agora vem um benefício inesperado que muita gente não imagina que possa ter em você borrifar água nas suas plantas. Sabe algumas folhas? Essa daqui ela tá com um comecinho, eu vou mostrar ela aqui. Sabe quando forma umas teinhas, às vezes aqui em cima, muitas vezes aqui embaixo das folhas, começa a formar algumas teinhas, umas pintinhas, e às vezes, quando a coisa já está mais avançada, começa a formar pintinhas aqui em cima das folhas? Esses daí normalmente são ácaros se formando. Nesse caso, quando você borrifa a cada uns 15 dias ou 7 dias, borrifando bastante a água assim, o que você faz? Você acaba derrubando esses ácaros aqui, boa parte deles, e aí acaba conseguindo manter essa população de ácaros um pouquinho mais controlada, ficando mais fácil você controlar de outras formas. Quando você borrifa a água, você simula como se fosse uma chuva em cima e esses ácaros eles vão caindo das folhas aos poucos de uma forma que eles ficam com uma população um pouquinho mais controlada. Aliás, vocês já tiveram problemas com ácaros nas suas plantas? Me conta aqui nos comentários. Até agora tudo maravilhoso, né? Mas agora chegou aquela hora de eu contar os poréns. Quando você não deve pulverizar água nas suas plantas. E para começar esse assunto, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Fungos, eles têm sementinhas, chamadas esporos. Tem umas sementinhas que ficam voando por todas as partes. Essas sementinhas, elas precisam de gotas de água durante bastante tempo lá para eles conseguirem germinar, para elas germinarem e entrarem nas folhas. E então o fungo começa a atacar a planta de vez. Por que essa informação é importante? Porque se você já tem problemas com fungos em uma planta e você fica borrifando água nela constantemente, ao invés de melhorar a situação, você está causando um grande problema, porque aí sim, o fungo vai atacar de vez mesmo. Então, se você tem problemas com fungos nas plantas, evita molhar as folhas dessas plantas durante todo o período que ela ainda tiver esse problema.
Isso é válido também para as suculentas ou para as orquídeas, que às vezes tem umas pintas meio pretas, assim, às vezes meio grandes, se espalhando. Muitas vezes esse daí é o fungo da antracnose, que ele se espalha com gotas de água mesmo. Ele escorre e começa a espalhar pela planta inteira, vai para as raízes, é um inferno. Agora vamos falar de uma outra situação. Existem plantas que odeiam ter as folhas molhadas. Algumas plantas com uma aparência mais frágil, mais peludinha ou um pouquinho mais fina ou aveludada, geralmente essas plantas, que nem as violetas aqui, elas não gostam de ficar com água nas folhas. Se você ficar borrifando ou molhando constantemente a folha de violetas, de begônias rex, de begônias maculatas ou daquela begônia brevirimosa, por exemplo, vai dar problema, é batata. Os fungos vão atacar ela e ela vai ficar toda feia mesmo. Então dessas, pulverizador é melhor deixar longe delas, pelo menos não com frequência, né? Outras plantas como as suculentas, os cactos, que nem esse cacto aqui, eles são de climas áridos, eles gostam de ar seco, eles não se importam com isso. Então eles não se beneficiam se você ficar borrifando água nas folhas na planta aí constantemente. Logo, em geral, você só tem potencial de dar problema e não de gerar benefício. Talvez se você for dar uma limpada na planta de tantos em tantas semanas, tudo bem. Mas fora isso, não é legal não. Existe um horário certo para você borrifar suas plantas caso você faça isso. Mas antes de eu te contar, não deixa de dar aquele joinha nesse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo e também aproveita e ativa as notificações de novos vídeos clicando no sininho que aparece ao lado. Existe então um horário ideal. Qual é esse horário? Pela manhã. Você pega de manhã, normalmente aí até umas 9 horas da manhã, você borrifa essas folhas no período da manhã e aí você tem menos problemas com fungos que possam aparecer, você deixa os benefícios e não traz tantos problemas. Por que de manhã? Porque como você borrifou de manhã, ela tem tempo depois para secar ao longo do dia e logo ela não fica com água parada em gotículas durante tempo demais lá nas folhas, o que poderia causar problemas com fungos, né? E se você borrifar à noite, é a mesma coisa que você pegar um pijama molhado, vestir e dormir. Você vai ficar encharcado até de manhã. E se você continuar usando esse pijama, só vai secar lá pelas 9, 10 horas da manhã, né? Então, péssima ideia, com certeza péssima ideia. Aí no nosso caso aparece outro fungo, né? São os fungos da micose. E aí por último, uma dúvida que muita gente me pergunta, por mais incrível que pareça, né? As pessoas falam assim: Gaspar, eu não sei o que acontece. Eu borrifo água todos os dias na folha da minha orquídea, mas ela continua ficando com as folhas enrugadas. O que acontece? Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes essa pessoa que está borrifando aqui as folhas, borrifando um pouquinho aqui embaixo, ela não está regando essa planta também com água. Para regar, borrifar água não substitui. Para regar, é com o regador, molhando bem as raízes, molhando bem o substrato, para que então a planta consiga viver saudável. Para fazer uma comparação, você passar um paninho umedecido na pele não substitui um copo d'água, né? Então pode ficar tranquilo, pode borrifar água em algumas das suas plantas, desde que você saiba o que está fazendo e sempre com moderação e no horário certo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!